graça e paz, chegando aí para mais uma reflexão, hoje dia 17/4/2020, o tema uma luta dentro de nós, carne versus espírito. Paulo faz referência à carne e o espírito como senhores que lutam entre si para ter domínio sobre o homem. E por que lutam? A resposta é clara, eles se opõem um ao outro, para que o homem não faça o seu querer, antes faça o desejo daquele a quem se sujeitou. Gálatas 5, 16, 17, Paulo vai dizer o seguinte: vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito que é o contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Quando gerado segundo Adão, o homem é sujeito ao pecado e não faz a sua própria vontade. Antes, por ser escravo, serve o pecado para a morte. Romanos 6,16. Ou seja, quem faz uso do corpo do homem sem Deus é o seu próprio senhor, o pecado. O homem não passa de um instrumento a serviço do seu senhor. Quando o homem é gerado de novo, segundo o Espírito, é sujeito à obediência e também não faz a sua própria vontade. Antes, o corpo do homem regenerado passa à condição de instrumento de justiça. Ou seja, a justiça faz uso do corpo daquele que lhe é sujeito. O homem é instrumento nas mãos de Deus, então. Mas no espírito de cada crente existe, então, essa constante luta da velha natureza contra a nova natureza. A velha natureza se mostra bastante ativa e não perde a oportunidade de empregar todas as armas de seu arsenal mortífero contra a graça recém-nascida. Por outro lado, a nova natureza está sempre em vigilância para resistir e destruir seu inimigo. A graça em nosso espírito utilizará a oração, a fé, a esperança e o amor para expulsar o mal. Ela se veste de toda a armadura de Deus, lá de Efésios 6, e luta com ardor. Essas duas naturezas opostas nunca cessarão de lutar enquanto estivermos neste mundo. No texto de Gálatas 5, 16, 17, Paulo mostra então que no conflito entre a carne e o Espírito Santo é o nosso santificador. É o único que pode se opor à nossa carne e subjugá-la. Sozinhos nós não conseguiríamos. Sabemos que é Jesus Cristo que nos liberta, mas sem a obra contínua, orientadora e santificadora do Espírito Santo, a nossa liberdade é deturpada pela velha natureza. O texto faz referência aos combatentes do conflito cristão, a carne e o espírito. À luz da Bíblia, podemos afirmar que a carne representa o que somos por natureza e o espírito, o que nos tornamos através do novo nascimento. Estes dois, a carne e o espírito, vivem em ferrenha oposição. Citando o pastor José Lindeberto, as obras da carne são conhecidas, ou seja, as palavras e os atos pelos quais se manifesta são públicos e evidentes. E nos versos 19 a 21 de Gálatas 5, Paulo vai elaborar uma lista que abrange 4 áreas da nossa vida: a sexual, a religiosa, a sociedade e da alimentação. Em relação à sexualidade, uma das obras da carne é a prostituição. Qualquer tipo de comportamento sexual ilegal, casos extraconjugais, sexo fora do casamento, etc. Ele também cita a impureza, que é comportamento anormal, que envolve pensamentos pecaminosos. Ele cita também a outra obra da carne, a lascívia, que é a sensualidade usada de maneira errada e sem domínio próprio. A pessoa lasciva corre atrás do prazer sexual sem se importar com os limites. Em relação à religiosidade, uma obra da carne citada por Paulo é a idolatria, culto prestado a deuses falsos, a feitiçaria, intercâmbio secreto com os poderes do mal. Uma outra obra da carne é agora relacionado à sociedade, o relacionamento, o convívio social, é o ódio, mas também a discórdia, os ciúmes, a ira,
o egoísmo, as dissensões e as facções. Tudo isso contribui para a separação e inimizade entre as pessoas. E, por último, a alimentação. Em relação à alimentação, outra obra da carne é a bebedice, que é a embriaguez, e a outra obra da carne é a glutonaria, excessos alimentares, que temos que tomar cuidado, né, nessa quarentena, nesse isolamento aí, para a gente não partir para a glutonaria. Mas nessa luta dentro de nós, entre a carne e o espírito, cabe ao espírito produzir em e através de nós o seu fruto, que é formado por nove atitudes do cristão em relação a Deus, ao próximo e a si mesmo. Nos versos 22 a 23 de Gálatas: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Quanto a essas coisas não há lei, não há necessidade de lei para limitar essas atitudes na vida de um cristão. Diante desse conflito que guerreia dentro de nós, devemos crucificar, ou seja, matar dia a dia a nossa natureza pecaminosa. Já morremos com Cristo, agora o que nos resta é matarmos a velha natureza e que o Espírito Santo nos ajude. Ele é o nosso ajudador. Tomamos a nossa velha natureza egocêntrica, com todas as suas paixões e desejos pecaminosos, e a pregamos na cruz. E conforme nos diz Gálatas 5:25, se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Devemos andar no Espírito, satisfazendo os seus desejos e não mais os da carne. O Espírito Santo toma a iniciativa e afirma seus desejos contra os da carne e forma em nós desejos santos e celestiais, e nós nos submetemos à sua orientação e controle. Então, andar no Espírito é andar de acordo com a linha que o Espírito Santo estabelece. O Espírito nos guia, mas nós também temos que andar no Espírito de acordo com as suas regras. Precisamos entender, então, que a vida cristã inclui um grande conflito entre a carne e o Espírito. Isso acontece porque, a partir da conversão, o Espírito Santo, a natureza espiritual, se estabelece na vida da pessoa. Sendo assim, a carne e o Espírito passam a viver numa luta constante. Precisamos entender que o caminho para vencer é a mortificação da carne e um andar contínuo no Espírito. Devemos ser determinados nesse objetivo. E é fundamental que a cada dia crucifiquemos o nosso desejo pecaminoso e busquemos, com a ajuda do Espírito Santo, uma vida santa que reflita a imagem de Cristo em toda a nossa forma de pensar, falar e agir. Que Deus nos ajude a vivermos assim. Amém.